Olá, sejam bem-vindos ao canal Britolan, Comunidade Monoteísta. Neste sábado, neste alvorecer, ou neste anoitecer, de sexta-feira à noite, nós estamos recebendo o Shabat, a pausa cósmica, na qual Deus nos mostra dois aspectos interessantes. O primeiro aspecto é sendo Ele o autor da criação. E o segundo aspecto que se encontra na entrega da lei ao povo de Israel, se encontra o Shabat, como sendo o símbolo da libertação ou da redenção do povo de Israel. Neste Shabat à noite, nós iremos estudar um assunto muito interessante dentro da chamada Beit Midrash, a nona porção semanal, a Parashá de Vaishehev, que quer dizer e habitou. Eu vou ler um texto aqui muito interessante, que está em Gênesis capítulo 37 e versículo 1, que diz assim, vamos começar com o 36, que diz assim, e habitou Jacó na terra de Canaã, onde seu pai tinha peregrinado. Estas são as gerações de Jacó. José, que tinha 17 anos de idade, pastoreava o rebanho com os seus irmãos. Vamos agora para o versículo, entre o capítulo 37, versículo 1 a 37, versículo 11, que diz assim, os irmãos, ao ouvirem o sonho, disseram, acaso reinarás sobre nós? Este sonho fez aumentar ainda mais o ódio que tinham por José. E José teve um outro sonho e contou aos seus irmãos e ao seu pai, dizendo, o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam a mim. E Jacó respondeu e disse, acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos prostrar a ti? Vejam que coisa interessante. Quando as dificuldades surgiram entre o povo hebreu, que ali estava com as tribos já em desenvolvimento, e uma das personagens interessantes era José, conhecido como José do Egito. Ele foi vendido por seus irmãos e chegou ao Egito, e por ser uma pessoa versátil e inteligente, ele tornou-se um homem de contato inicial com a corte, com o faraó. E ali estava, portanto, toda a atividade do reino nas mãos de José, um jovem de apenas 17 anos. Jacó queria manter os costumes e tradições do seu povo, vivendo num lugar onde havia peregrinado. José, em relação aos seus irmãos, ele tinha uma contrapartida mais tarde, quando lhe trouxeram a má notícia da morte de José, seu pai. A informação falsa fez com José passar de promotor a réu. Não devemos fazer aos outros o que nós não queremos que nos façam. Uma túnica listrada e algo semelhante e chamativo fez Jacó crer que José tinha morrido. Daí a preferência abertamente a um filho em detrimento do outro, o que provoca certamente ciúmes. Os irmãos interpretaram o sonho que o nosso José falava como uma tentativa de Jacó se colocar acima de todos eles. O sol, a lua e as estrelas eram adoradas como religiões pagãs. Prostrava-se José significa aceitava sua fé em um Deus único. Chegara o dia em que todas as religiões pagãs reconheceria que existe o único Deus. O controle de todo aquele instante estava nas mãos de José. E o Criador fez com que a interpretação de um sonho, que
que José tivera na prisão tornasse parte da libertação e do acolhimento dos seus irmãos que um dia o venderam a pessoas estranhas. Que mensagem nós poderemos tirar desta informação de Weisley? Não mostre preferência por um filho em detrimento do outro. Procure evitar a todo custo o ciúme. Seja discreto ao tratar de assuntos familiares, não os divulgando desnecessariamente a quem pode fazer mau uso desse conhecimento. Quando for contar alguma coisa a alguém, leve em conta que a interpretação do mesmo depende da atitude desse alguém em relação a você. Quem tem inveja, por exemplo, interpreta os fatos tendenciosamente, de modo a confirmar os seus maus sentimentos. Interprete os fatos de modo isento, certificando-se do seu verdadeiro sentido e das intenções contidas neles. Nem todos os sonhos são proféticos, mas procure aprender dos sonhos algo que o ajude a evoluir conscientemente e de cada vez. Que mensagem interessante para nós neste Shabat, através desta paraxá de Weisley, que a gente possa nos utilizar do melhor para com o outro, para que as coisas corram bem. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Obrigado pela sua presença. Até a próxima quarta-feira, com Cartas Consoladoras. Faze-nos voltar, eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.